Bom dia, irmãos. Eu vou trazer uma reflexão sobre o assunto sétimo selo nesses poucos minutos de comunicação com vocês. Muitas vezes nós somos interpelados por alguns irmãos que acham que é até mesmo uma certa arrogância de nossa parte quando nós falamos sobre o sétimo selo e sua revelação. Mas não foi prometido que sob a voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados? Será que o sétimo anjo veio para revelar alguns mistérios e deixar o seu ministério inconcluso? Porque a promessa é que nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando ele toca a sua mensagem, os mistérios necessários à noiva de Cristo seriam revelados. Então, Apocalipse capítulo 10, nós, repetindo a fala do profeta, dizemos que se trata do sétimo selo, porque o profeta menciona, especialmente na mensagem Festa das Trombetas, de que o sétimo selo, ele é efetivado, ele acontece no quadro ali de Apocalipse capítulo 10. Resumindo o assunto, Apocalipse 10 é o acontecimento do sétimo selo. O que acontece então em Apocalipse 10? Nós vimos que em Apocalipse 10 nós temos três personagens principais. Nós temos o anjo forte, o qual é o próprio Cristo. Nós temos o sétimo anjo, e que sabemos que o sétimo anjo, por sua palavra, por sua mensagem, foi William Marion Branham, um profeta que Deus enviou neste tempo final. E um outro personagem, que é João, que é convidado a tomar o livrinho, a palavra aberta, da mão do anjo e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Então, dentro desse cenário, o qual é o sétimo selo, inicialmente nós temos o anjo forte descendo. E quando esse anjo forte, que é Cristo, desce, ele desce montado, ele desce envolvido, ele desce dentro de uma nuvem, não é? Ele desce ali cercado por uma nuvem para cumprir aquela escritura, aquilo que foi dado em visão ao João. Então, na expressão de João, o sétimo anjo desce, o anjo forte desce vestido de uma nuvem. Sabemos que no ministério do irmão Branham, no dia 28 de fevereiro de 1963, acontece o episódio da nuvem que retrata o próprio Cristo, em sua figura humana, não é? O seu rosto, o seu cabelo. Aquela nuvem traz o cumprimento de Apocalipse capítulo 10 no começo, quando o Senhor desce, o anjo forte desce vestido de uma nuvem, e ali o profeta foi comissionado a pregar os 7 selos, a palavra, a mensagem necessária para a noiva de Cristo se preparar. Então nós temos o personagem ali, o primeiro personagem, que é Cristo descendo vestido de uma nuvem, só que na sequência ele se materializa, pondo um pé na terra e um pé no mar. O profeta de Deus, ele vem para manifestar, então, essa descida desse anjo forte. Quando o pastor Osmar explica essa materialização do anjo forte, ele diz que ele põe o pé no mar, se manifestando em povos, reis, nações e línguas, e um pé na terra, que é a materialização, deste anjo, ou seja, a forma humana. Cristo assumindo a forma humana. E nós sabemos que isso acontece quando o ministério do Filho do Homem se repete outra vez. E quando foi que aconteceu o ministério do Filho do Homem? Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele era Deus, o Deus Jeová, na forma humana, manifestado ali como homem. Aquele foi o ministério de Filho do Homem na terra. Era o próprio Deus sendo profeta, materializado na forma humana. Ele gerou um corpo
no ventre de Maria para se manifestar, para se revelar, e sendo ele o próprio Deus Criador manifestado na forma de Filho e de palavra revelada. Em Mateus capítulo 24, há a promessa de que esse Filho do Homem repetiria, né? Ele viria outra vez, né? Os dias da voz do Filho do Homem. Então, nesses últimos dias, esse ministério Filho do Homem se repete outra vez na terra. E desta vez, não mais como efeito de graça, ou efeito da graça, porque a graça salvadora veio por nosso Senhor Jesus Cristo, manifestado em 5 letras, Jesus, né? Graça, fight, fé, em inglês também tem 5 letras. Então esse é o ministério da graça que veio há 2000 anos atrás e que se repete agora como o ministério do cumprimento da palavra, da plenitude da palavra, não mais para a graça, mas agora com efeito de revelação para o arrebatamento. Então o Filho do Homem se manifesta outra vez para dar cumprimento ao Apocalipse capítulo 5, de que o Cordeiro era o único digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então não seria um homem, não seria um simples homem ungido, seria o próprio Cristo descendo agora em um novo nome, um novo ministério, uma repetição do ministério de Filho do Homem, para abrir a palavra, desatar os selos, a revelação dos 7 selos. E nós tivemos, então, em 1963, a partir do mês de março ali, a abertura da palavra para desatar os 7 selos e trazer o cumprimento de Apocalipse 10 até o versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele toca a sua trombeta, ele fala a sua mensagem, os mistérios são revelados. Não parte dos mistérios, mas os mistérios necessários a essa noiva se preparar para o arrebatamento. Então isso se cumpriu, não é? Isso aconteceu, não é algo que vai acontecer. E quando acontece esse ministério, que abre a palavra, nós sabemos que cumpriu a descida do anjo forte, a descida de Cristo revelado em um ministério terreno, agora em um novo nome. Se um dia ele veio com o nome da graça, Jesus, para nos salvar, agora ele vem com o nome revelador de 7 letras, um novo nome. Ele vem com o nome de Branham. Branham é o novo nome de Jesus Cristo. Não que William Branham seja Jesus Cristo, mas esse Cristo Branham se manifestou em um ministério profético na terra outra vez, ali no século 20. Então, nós temos esta descida do anjo forte como um marco da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que foi profetizada pelo profeta e apóstolo Paulo, quando ele nos declara que esse mesmo Senhor que subiu ao céu no comecinho do livro de Atos, então ele desce novamente em uma manifestação tríplice. Ele vem primeiro como alarido, depois como a trombeta de Deus, não é? Para trazer a ressurreição, né, dos santos das 7 eras da igreja, e por fim a subida no arrebatamento. Então o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, depois ele vem com a voz de arcanjo e a trombeta para finalizar esta segunda vinda. Então quando que o Senhor desceu com alarido? Ele desceu com alarido com a mensagem, conforme está explicado pelo irmão Branham na mensagem ao arrebatamento, de que o alarido é a mensagem que sai, o alarido é a mensagem que prepara esta esposa, essa noiva. E eu te pergunto, esse alarido já aconteceu ou este alarido vai acontecer? Sabemos que o alarido já aconteceu. O alarido foi a mensagem do 7º anjo. Então, se aconteceu o alarido, aconteceu a descida do Senhor, conforme diz São Paulo, que o mesmo Senhor desce do céu com alarido. Então, no alarido acontece a segunda vinda de Cristo, que desce do céu para abrir os mistérios da palavra, para cumprir o ministério do Filho do Homem. E nós sabemos que isso foi no ministério do profeta irmão Branham, em sua terceira puxada, em sua terceira etapa, porque a primeira e segunda puxada, que foi justamente a cura divina
e o discernimento do segredo dos corações. Foi algo tremendo. Foi algo que varreu o mundo como um reavivamento. Foi a confirmação da fé pentecostal, mas que prometia na frente trazer algo mais sobressaliente. Se você ouve e você escuta ou você lê as mensagens que o profeta pregou em 1962, você vê que ele vem dizendo que ainda não tinha chegado esse ministério. Ainda não tinha se cumprido o ministério de profeta. Mas o que tinha sido pregado até 1962 não seria o suficiente para fazer este arrebatamento, para trazer essa fé arrebatadora. E ele diz que esta mensagem, ela tinha varrido já o mundo sobre todos os montes de avivamento. E ela estava preparada para trazer uma fé sobressalente, não é? Mais adiante, no além, a expressão que ele usa é esta, no além, traria uma fé arrebatadora para esta noiva. Então, que ministério é esse que o profeta estava dizendo, né? Ela está pronta agora, mas ela manifestaria, não é, em um ministério mais sobressaliente, né? Um ministério mais poderoso para trazer essa fé arrebatadora. Sabemos que isso aconteceu quando ele pregou os 7 selos. Porque nestes 7 selos contém essa fé de arrebatamento. Ele disse que ela não tinha ainda, né, aquela fé. O que tinha naquele momento não faria esse arrebatamento, mas viria mais adiante em um ministério que traria essa fé arrebatadora. Então, os 7 selos revelados é que trouxe esta fé nesse ministério mais adiante que ele se referia em 62. Então, em 63, com a abertura da palavra, com o cumprimento desses 7 selos que foram revelados, né? E quando os 7 selos foram revelados, isso trouxe os 7 trovões. E nos 7 trovões é que está a fé de arrebatamento. Então, Laodiceia, parágrafo 38, o profeta diz, né, que esses 7 trovões, né, que foram divinamente revelados, esses 7 trovões é a revelação dos 7 selos, não é? Os 7 trovões são as vozes declaradas pelos 7 selos. E nesses 7 trovões é que estão a fé de arrebatamento. Então, irmãos, o ministério desse 7º anjo traz o cumprimento da voz do esposo até o verso 7. Apocalipse 10, do 1 ao 7. É o esposo se manifestando. Ele operando através do ministério do Filho do Homem para trazer uma voz de arrebatamento, e isso foi cumprido com os mistérios da palavra que foram revelados. Agora, é claro que nós sabemos que grande parte disso que foi revelado não foi compreendido pelos irmãos quando aquilo foi pregado, quando aquilo foi aberto, e se você ler o 6º selo, você vai ver que o que estava acontecendo ali no tabernáculo Brana, o próprio Cristo abrindo os mistérios da palavra, manifestado em um novo nome, não foi compreendido. Mas o profeta disse que viria alguém, viria um irmão que iria declarar, iria explicar isto. E quando ele viesse, nós deveríamos ouvir, deveríamos receber a sua palavra, porque ele viria para explicar o que houver acontecido naqueles dias, quando os mistérios foram revelados. E sabemos que esta voz é a voz que toma o livrinho da mão do anjo, o livrinho que está aberto, e profetiza outra vez. E que profecia seria esta? Seria a profecia da esposa? Seria a profecia daqueles que receberam a palavra? Porque o que é a esposa? A esposa é o grupo eleito do último dia, que foi chamado para subir ao alto, foi chamado para receber a voz que prepara para o alto. Que grupo foi esse que recebeu essa voz de preparo para o alto, se não o grupo de eleitos do último dia? O profeta diz que aquela figura de João era tipo e sombra dos últimos dias, porque João é tipo de cada verdadeiro eleito chamado para subir ao alto. João não é um indivíduo só. João é um grupo de eleitos predestinados para receber essa voz do último dia. Agora, é claro que Deus não fala com grupos ou com uma multiplicidade de pessoas. Nesse grupo de eleitos que é João, existe uma voz. A voz daquele irmão que ouviu, que compreendeu, que recebeu a palavra
E essa voz que declara o que foram os mistérios, nós que somos parte desse grupo chamado João, recebemos a palavra, tomamos o livrinho aberto da mão do anjo. E quando nós, através daquele irmão predestinado, compreendemos o que foram os mistérios da palavra, aqueles mistérios que na boca de João é doce, não é? Como o mel. Esses mistérios que têm tudo a ver com o que nós precisamos para nos prepararmos para o arrebatamento. Essa voz doce, essa mensagem doce na nossa boca, quando ela é digerida, faz com que o nosso ventre fique amargo. Faz com que o nosso ventre não fique bem com essa revelação, porque viver isto e falar disto traz perseguições. Viver disso e falar disso, nós somos apontados como falsos, como aqueles que vieram para transformar a mensagem em um caos. Mas não é verdade. Nós viemos e somos predestinados para ouvir a voz do sétimo anjo declarada, explicada nesse último dia, por uma voz que a partir do Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, são 4 versículos de reprofetização, que faz com que essa voz seja compreendida e seja manifestada. Não é só uma explicação intelectual, não é só uma voz de explicação intelectual, mas é um grupo de eleitos que é essa escritura. Essa escritura, ela não é apenas ensinada, ela é vivida. Ela é uma mensagem que é profética. E nós sabemos que Deus tem sempre a sua palavra semente na terra, porque a palavra falada é a semente original. Então existe uma semente original na terra hoje, que é a mensagem do sétimo anjo, mas não a primeira e segunda etapa apenas, não apenas a cura divina, o discernimento do segredo dos corações, mas a palavra que explica o que foram os trovões, que entende o que foi o novo nome, que compreende que Cristo teve que sair do seu trono de intercessão, descer nessa terra novamente, em um ministério de Filho do Homem, deixar o trono de intercessão e vir para o seu próprio trono. Aquele trono que era o trono do Pai, que era o trono da intercessão, ele foi deixado. E esse Cristo vem para o seu próprio trono, começando pelo seu profeta e vindo até nós nesses últimos dias. E hoje somos uma voz de profetização. Somos os ecos da voz do sétimo anjo, começando por aquele irmão revelado que tomou e compreendeu o que aconteceu naqueles dias em que os selos foram revelados. E essa voz proclama de novo esses mistérios, e nós somos aqueles que recebemos e que cremos. E eu creio que se você é um predestinado para este dia, você é um desses eleitos que compõe este João, que está falando de novo, que está compreendendo o que foi o sétimo selo, que não tem vergonha de dizer que o sétimo selo foi revelado, foi aberto, que Cristo se colocou em 2 pés na terra e ele pregou a palavra em um ministério profético como Filho do Homem. E que Apocalipse 10, do 1 ao 7, é a voz do esposo, mas Apocalipse 10, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é a voz da esposa. Em um momento que, segundo a palavra, ela e ele são o mesmo, Cristo sendo o mesmo em sua noiva, palavra em sua esposa, que está esperando aquele momento de arrebatamento. Porque no alarido o Senhor desceu. Nós não estamos mais esperando a segunda vinda de Cristo. O mesmo Senhor desceu do céu no alarido. Estamos aguardando literalmente a voz de arcanjo, que é algo que foi dado no Monte Pôr do Sol. Foi dado potencialmente, mas literalmente a voz de arcanjo trará os irmãos das 7 eras da igreja em uma situação, não é, de ressurreição. Enquanto que os eleitos, que são pouquíssimas pessoas, serão transformados em um abrir e fechar de olhos, para encontrar com esses irmãos e na trombeta subir aos ares. Então, não teremos mais uma festa, um casamento da noiva, porque a noiva está sendo casada agora mesmo com a palavra. A noiva foi casada com a palavra. O sétimo anjo faz esse casamento
da noiva com a palavra. E essa palavra hoje, que é João manifestado, João que está falando com você através desse vídeo. João é esse grupo eleito dos últimos dias por um ministério quíntuplo e que está pronunciando esta voz. Continua com esta voz, até que se finda o tempo e que o sétimo selo saia da terra, porque o sétimo selo está falando com você neste momento através de um ministério quíntuplo. Então este sétimo selo é a proclamação dessa voz, é este preparo. E se você é um eleito, né? Você sabe que neste dia o Senhor Jesus veio em sua segunda vinda. O que vai acontecer agora não é mais uma vinda, é uma retirada dos eleitos deste mundo neste arrebatamento. Arrebatamento não será mais a vinda, será a retirada desse espírito de profecia, será a retirada desse sétimo selo da terra. E quando esse sétimo selo sai, e ele é o Espírito Santo, esse sétimo selo é retirado, a noiva também é retirada. O mundo está esperando a segunda vinda de Cristo, e nós sabemos que ela já aconteceu. Ele vem em um novo nome, e este ministério tirará essa esposa da terra. Em um dia desses acontecerá um arrebatamento em que o mundo não poderá presenciar. O mundo não verá o arrebatamento. Hebreus 9, 26, né? O Senhor vem para aqueles que o esperam para a salvação. E o mundo vai mergulhar em um dia desses, em uma grande tribulação, em um período muito terrível na história da humanidade, e que a natureza está dando seus prenúncios desse arrebatamento, porque está mostrando sinais de grande tribulação. Eu espero que você seja um desses contados como um dos membros dessa noiva, né? Essa esposa que é João, para nós estarmos juntos naquele dia a encontrar o Senhor nos ares, juntamente com o nosso profeta e com irmãos de todas as eras da igreja, e que possamos estar juntos ali. Que Deus te abençoe e que possa, então, essa mensagem trazer um pequeno beliscão em sua consciência espiritual do cumprimento de todas as profecias, inclusive do ministério do sétimo anjo, que se cumpriu completamente. Glória a Deus, Deus te abençoe e possamos estar juntos naquele dia.